Muito obrigado, senador, por nos atender. Boa noite. E começar aí dando o teu saldo, né, nessa manifestação. Como é que você, como líder da oposição, avalia esse ato de ontem aqui na Avenida Paulista? Boa noite. Bom, boa noite ao programa Brasil Paralelo e a todos aqueles que fazem parte aí da bancada. E assim, que quero uma oportunidade no futuro buscarem um vídeo aí na internet, né? Olha, eu acredito que ontem o que houve foi uma celebração, né, do espírito de liberdade, de democracia, de cidadania que sempre inspirou o nosso país. Um espírito que estava está se sentindo subjugado, né, por práticas, no mínimo, coercitivas e totalitárias que pretendem direcionar a política no Brasil para um único espectro ideológico. O Brasil, ele, após a eleição de 2022, está assistindo uma verdadeira carga àqueles que professam uma visão de mundo e de país diferente daqueles que estão ocupando o governo federal. E isso é agravado com essa convergência que nós vemos com a maioria do Supremo Tribunal Federal e de grande parte da imprensa nacional, que aponta na mesma direção, a tentativa de se ter a hegemonia, né, da informação, do canal que chega ao conjunto da sociedade, e por isso o grande esforço que vem sendo partilhado por esses poderes no sentido de se aprovar o projeto de lei 2630, que está na Câmara Federal, que trata justamente da regulamentação das redes sociais em cima de uma espécie de Ministério da Verdade que vai definir o que é e o que não é, informação que deva ser levado ao conjunto da sociedade. A maneira com que o judiciário tem se comportado na hora em que ele é criticado ou algum cidadão de maior relevância ou até com menos relevância faz uma crítica aos ministros que têm ministrado, né, me perdoe a redundância, as suas e prolatado as suas sentenças, isso é colocado como se fosse um atentado à democracia. Então, a crítica, o livre-arbítrio, né, tem sido relativizado como a democracia vem sendo relativizada nos últimos tempos, e sob a égide de se defender a democracia vem sendo ultrapassada. Perfeito. Christian Lobauer. Bom, senador, prazer revê-lo. Satisfação tê-lo aqui no programa. O senhor é um homem muito admirado aqui em São Paulo também. E como um dos mais experientes políticos e senadores do Senado brasileiro, me deixa curioso em saber o seguinte. A semana passada, na posse do secretário de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, ex-senador e deputado e ministro Aldo Rebelo, havia a presença de todas as lideranças importantes dos partidos do centro. Senador Ciro Nogueira, presidente Baleia Rossi, do PMDB, ex-presidente Temer, uma quantidade grande de lideranças, o Gilberto Kassab, evidentemente. Juntando esse evento com essa manifestação popular de ontem, o senhor não acha que são sinais de que a maior oportunidade, uma grande oportunidade para o Legislativo, ao Congresso Nacional, assumir finalmente um protagonismo ainda mais incisivo em relação ao que vem acontecendo com o Brasil e em relação às instituições, me refiro, assim como o senhor acabou de se referir? Não é uma oportunidade, não é um sinal popular e político de que chegou no limite e que é o momento de virar a página e de se impor a esse governo, a esse executivo e ao judiciário um outro tipo de comportamento? Bom, Cristian, eu acho que o principal, e isso tem que ficar claro, né, porque nós somos normalmente mal interpretados de forma intencional. A direita no Brasil vem sendo estereotipada, né? Aliás, eles não conseguem falar a palavra direita, eles conjugam, né, a extrema e direita, né, porque quem defende hoje pautas conservadoras, quem defende
um conjunto de valores e uma forma de encarar o mundo em que o empreendedorismo, o mérito, né, a racionalidade de um Estado que sirva a população e não se sirva dele, né? O fato de termos valores tão éticos nos definem como um espectro da verdade que precisa ser combatido, emudecido, constrangido e calado, né? E aqueles que defendem a invasão de propriedades, aqueles que defendem pautas identitárias, aqueles que defendem a proximidade com ditadores, né, com práticas que vão na contramão do sentimento da grande maioria da sociedade brasileira, esses são esclarecidos e avançados e progressistas. Então, me parece até que a forma como a maior parte da população vem sendo rotulada é preconceituosa e não contribui para o debate necessário numa democracia liberal que prevê, sobretudo, a pluralidade de ideias. Então, o evento que você se refere, com o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara dos Deputados, que conviveu e serviu ao governo de esquerda como ministro, mas é uma pessoa que tem, sobretudo, a sensibilidade, o discernimento de não relativizar, né, os excessos e, eu diria, os deslizes, né, que este governo e outros governos, porventura, possam incorrer. Agora, qualquer mudança de comportamento do Congresso Nacional passa necessariamente por uma pressão legítima da sociedade que deve ser expressada não apenas nas redes sociais, mas nas mobilizações ordeiras, pacíficas e democráticas nas ruas das cidades brasileiras. Eu, de fato, me senti extremamente emocionado com o que ocorreu na Avenida Paulista. E falo isso com a convicção e com a experiência de quem tem quase 40 anos de vida pública, eu tenho 60 anos de idade. E o que nós presenciamos ali foi um gesto de libertação, de cidadania, porque ali estavam pessoas de todos os lugares do país. Eu tive a oportunidade de chegar ao local do comício, né, andando numa espécie de corredor onde as pessoas estavam de um lado e do outro, me chamando para falar, para tocar, para tirar uma foto, para dar uma palavra de incentivo e, ao mesmo tempo, se sentir parte, né, do que estava acontecendo ali. E eram pessoas que se identificavam, eram do Nordeste, eram do Centro-Oeste, eram do Norte, eram do Sul do país, e eles vieram para São Paulo para dizer que não vão desistir do Brasil, né, e que pedem, conclamam a classe política, a sociedade, as instituições que façam o mesmo, que nós não podemos abrir mão das nossas liberdades, do nosso sentimento de brasilidade, do nosso sentimento cidadão. Então, esse é um processo natural que deve ir se acumulando ao longo do tempo, à medida que os parlamentares forem percebendo a direção que a sociedade está tomando. Nós tivemos lá, acho que em torno de 120 parlamentares com o mandato da Câmara e do Senado, pelo menos 15 senadores estavam presentes e mais de uma centena de deputados federais. Lá estavam 4 governadores de estados importantes do país, lá estavam dezenas de deputados estaduais, prefeitos de vários estados da federação, principalmente do estado de São Paulo, mas principalmente estava o povo brasileiro, de diferentes classes sociais, de diferentes regiões do país, né, com motivações as mais díspares, mas com um sentimento que unia todos, né, o sentimento de que o Brasil tem dono, sim, ele pertence aos brasileiros, e que essa sensação que existe hoje no Brasil é que o que é tão caro para a gente, que a liberdade está sendo gradativamente tomada. Como eu falei antes, é importante repetir, né, em nome da democracia, né, estão sendo tomadas medidas que sufocam, reprimem, restringem a democracia brasileira. Tá? E hoje, no Senado da República e na Câmara dos Deputados, nós temos uma minoria de deputados e senadores que se posicionam no sentido de propor medidas na busca desse reequilíbrio necessário da divisão entre os poderes. Nós aqui não defendemos, nem aqui nem em nenhum lugar,
por exemplo, um ataque a qualquer instituição. Nós queremos um legislativo forte, cumprindo o seu papel constitucional, um executivo cumprindo o seu papel constitucional e o judiciário também cumprindo o seu papel constitucional. Agora, é evidente que isso está de ponta cabeça. Nós não podemos acreditar em um processo, por exemplo, em que o ministro condutor do inquérito, né, ele é ao mesmo tempo vítima e julgador, né? Isso depõe contra a imparcialidade necessária, tão desejada. Ninguém está acima da lei, ninguém está. Agora, ela precisa ser estabelecida, ela precisa ser exercida sobre o manto da Constituição e com o devido processo legal. Essa é a nossa preocupação. Então, eu espero que os eventos que ocorreram tanto na Paulista, como a posse que você se refere, do eminente secretário, agora Aldo Rebelo, com quem eu tive o prazer de conviver, né, possa significar uma espécie de início de um processo de mobilização popular democrática para que, naturalmente, as instituições voltem ao trilho normal do eixo da nossa Constituição. Muito bem. Luiz Felipe, tem pergunta ao senador? Sim, tenho. Eu também sou admirador do senador na habilidade dele construir consenso. Ele é um arquiteto de grandes reformas. Reforma trabalhista, né? Reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então ele é um grande arquiteto aí de construidor de consenso. E eu acho que muitas das reformas que a população quer ver são reformas que exigem consenso. E temos como a base do governo, ela é pequena, mas através da cooptação dos partidos de centro, isso se transforma numa base majoritária, em que praticamente nada que venha da população e representado pela oposição logre sucesso, exatamente porque o consenso não é gerado. Eu gostaria de saber do senador como é que ele vê essa criação do consenso e quais outros, se esse é uma maneira de criar um apoiamento para as questões da oposição, se população na rua, se a sociedade organizada é a única, eu diria, contrapeso que nós temos contra o grande peso orçamentário que o governo usa para cooptar senadores e deputados do Centrão para compor essa resistência a essa vontade popular que está muito expressiva e muito nítida. E além de nítida, há um consenso até muito grande de que tipo de reformas precisamos. Só que não adiantamos exatamente porque a viabilidade parlamentar é uma reclamação constante, que os parlamentares estão ali aliciados pelo governo, não estão sendo cooptados pelo seu eleitor, que deveriam estar sendo representados. Então, eu queria saber do senador como é que ele avalia essa moeda, né, que a população tem, que de fato é a manifestação na rua, é se organizar, é pautar claramente. Como é que ele vê isso na criação de consenso para as reformas que precisamos? Bom, primeiro saudar o deputado Luiz Felipe, aí, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes quadros que nós temos hoje dentro do Congresso Nacional, pela representatividade que tem, pela legitimidade que ele tem, pelo apuro técnico com que ele discute questões relevantes, importantes para o país. Eu, sinceramente, acho que a discussão, quando ela é feita com conteúdo, mesmo que a gente discorde desse ou daquele argumento, fica mais fácil, né? Fica mais substancial para você poder se posicionar, né? E o dissenso gera o consenso, né? As opiniões que são colocadas de forma cristalina, de forma transparente, de forma nítida, né, são muito mais fáceis de serem percebidas e assimiladas e consensualizadas. Mas feito esse preâmbulo, deputado, o grande problema do Brasil é que parece que ele tem dificuldade de olhar o seu passado recente e, inclusive, um pouco remoto, né? O Brasil sempre se notabilizou pelos grandes consensos nacionais, né? Pelos seus grandes reencontros, né? Então, o Brasil, mesmo quando tem um agonismo latente, quando há uma ruptura até institucional, que não é o caso, né, ele se reconcilia, né? Nós temos uma tradição nessa reconciliação.
Mas o que nós estamos vendo agora é uma espécie de como é que eu posso falar? De contra-Brasil. Né? As pessoas que estão no poder têm ódio no coração. Né? Não estão preocupados em unir o Brasil, em pacificar o Brasil. Estão preocupados em erradicar aqueles que, porventura, possam se contrapor a eles. Mas esses, você disse com muita propriedade, deputados, são a minoria, mas estão no poder. São a minoria representados pelo Partido dos Trabalhadores. Aliás, o Brasil teve muito pouca sorte no século XXI. Né? De 2002 até 2024, apenas um período de 5 anos e meio, 6 anos, nós tivemos um fôlego. Né? Mas nós tivemos aí quase 18 anos, 17 anos aí, de governos do PT, né? Preocupado em assambarcar o país, em aparelhar o Brasil, em saquear o país. E o pior é que o que eles fizeram em 14 anos de uma forma tão deletéria para a nação, estão acelerando nesses 2 anos e agora sobre a omissão e muitas vezes até o aplauso de uma boa parte daqueles que deveriam fazer essa crítica, que é a grande mídia nacional. Eu acredito, deputado, que o que tira um parlamentar da sua zona de conforto é a cobrança do seu eleitor, né? É a cobrança daquele que ele representa no Congresso Nacional. E me permitam um parêntese. Com a redemocratização, a partir de 1985, houve uma pulverização das representações no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados chegou a ter, em 2018, 37 ou 36 partidos com representação na Câmara dos Deputados. A eleição que ocorreu a mudança legislativa que ocorreu em 2017 está forçando essa aglutinação. Nós chegamos em 2022 com um pouco mais de 12 partidos. Se você contar as fusões e as federações, nós temos 14 entidades com possibilidade de se candidatarem em 2014, apresentarem candidatos em 2014. E em 2026, se estima, pelo que se conversa com as pessoas que fazem política aqui, com os líderes, vai chegar a 10 partidos, em 2030 com 6. Por que eu falei sobre essa condensação dos partidos no Brasil? Porque isso vai dar gradativamente maior nitidez programática e ideológica às representações partidárias. O senhor sabe que no nosso partido, o PL, né, que o senhor também faz parte, como eu também, nós temos lá talvez 20% do partido, dos 100 deputados e dos 12 senadores, talvez em menor grau, lá quase a maioria completa, né, não acompanham o partido nas votações e aderem ao governo por algum motivo. Essas pessoas naturalmente vão ficar pelo caminho. O partido vai sendo depurado, né, pela cobrança da sociedade e pela própria atividade parlamentar. Isso eu estou falando de um partido, isso vale, né, para a representação popular em relação à pressão que a sociedade pode exercer, a ação específica que cada deputado pode receber daquele que votou nele, na sua cidade, na sua região, na sua circunstância. Tivemos um probleminha aí com o sinal do senador, já vamos restabelecer. E ele falando justamente isso, né, Luiz Felipe, que aos poucos, então, a população vai percebendo, né, qual é a linha de cada partido. Acho que esse processo aí de politização do brasileiro vem crescendo aí já há alguns anos, né? É fundamental, tem muitos que ainda duvidam desse processo. Isso que, de certa maneira, é frustrante para um parlamentar que foi ativista. Eu fui ativista, fizemos mobilizações, essas mobilizações foram constantes e a constância gerou resultados, foi o pano de fundo para a geração de resultado. E se não houver mobilização, muitos falam, mas e você está fazendo o que como parlamentar? Eu estou respondendo à demanda da população. Se a população não tem demanda nenhuma, não se mobiliza, não cobra, então o parlamentar não reage. E ao contrário, ele acaba se aliciando a quem está cobrando dele, que é o governo. Está dizendo ali, olha, está aqui uma cenourinha para você vir para o meu lado. Então, ainda temos que depurar esse discurso, deixar mais claro como é que funciona. Processo de amadurecimento. Exatamente. Vamos aproveitar, então, aqui agora o senador já está de volta. Eu vou passar para o Adriano Janturco fazer a pergunta dele,
E aí o senador pode retomar, se quiser concluir o raciocínio, e já responder a pergunta do Adriano. Ótimo, boa noite. Minha pergunta é a seguinte, na verdade, todo mundo já sabe o que está acontecendo, cada dia tem uma irregularidade, ilegalidade, ilícito atrás do outro, além de um pequeno grupo que obviamente se favorece com isso, oprimindo a oposição, todo mundo sabe o que está acontecendo. E também, obviamente, no Congresso. Então, minha pergunta é, o que falta para passar da consciência para a ação? Quando será que o Congresso vai tomar alguma providência e vai tentar enfrentar o que está acontecendo hoje? Sei que já foi tentado um processo de reforma do STF e sabemos como acabou, teve ligações, telefonemas diretos para barrar aquilo, inclusive levantando o tom de voz, etc. e tal. Mas qual será o ponto de ruptura? O que ainda tem que acontecer para quem tem o poder fazer alguma coisa? Turco, né? Primeiro, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela linka com o que me foi perguntado pelo deputado Luiz Adriano, onde se coloca essa questão de que maneira o Congresso pode se conectar com o sentimento de boa parte da população que não está ou que não está se sentindo confortável com o processo. É bom lembrar que o Brasil certamente está dividido. Tá? Então, as pessoas que têm essa afinidade com o governo de ocasião, né, com o governo do PT, por diversos motivos estão confortáveis com essa situação. Eu tenho assistido, e os senhores também, manifestações dentro do Palácio do Planalto, quando ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam falar nos autos, né, fazem discursos políticos e são aplaudidos com gritos de ordem, né, dos apoiadores do partido do presidente da República, o PT. Então, há uma distorção, né, do processo político na hora em que atores que constitucionalmente deveriam se comportar, né, como árbitros de eventuais litígios ou dissensos na sociedade e deveriam se manter inertes para serem provocados, atuam como atores políticos. E atores políticos em que você tem muita dificuldade de fazer o contraditório, porque ao final eles fazem o próprio jogo acontecer. Né? Quando você briga com alguém do STF, no final quem vai definir quem está certo ou está errado é o próprio STF. Né? Então, essa distorção que está acontecendo agora, ela precisa ser em algum momento corrigida. Né? E eu não tenho dúvida que nós estamos acumulando, né, um processo em que mais e mais atores políticos estão se sentindo incomodados, né, com a forma como as coisas estão se desenrolando no país. Eu não tenho como afirmar aqui ou prever qual é o ponto de ruptura. Aliás, eu nem desejo um ponto de ruptura. Né? Eu sou um conservador e acredito que as mudanças elas têm que ser gradativas. E as mudanças é no sentido de voltarmos ao status quo da separação entre os poderes. E isso vai acontecer com práticas ou com ações no legislativo que vão se acumulando ao longo do tempo. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco no início desse ano e no final do ano passado, onde ele nos afirmou que nesse primeiro semestre, inclusive apoiando, haverá a votação da definição do prazo de mandato do Supremo Tribunal Federal. Nós, inclusive, propusemos a ele que houvesse também a unificação dos mandatos nas eleições no país, para evitar o câncer que hoje representa a possibilidade da reeleição no Executivo. Né? O segundo mandato, via de regra, ele é desfigurado pelas concessões que o Executivo faz para tentar a sua reeleição, né, no final do primeiro mandato. E isso tem sido uma prática bastante deletéria no nosso país, a realidade está mostrando isso. Né? Nós acreditamos que é uma necessidade de se diminuir os legitimados que podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o que dá ao Supremo Tribunal Federal uma condição de agir do tomate ao avião, de briga de galo à disputa de territórios.
né? Na hora em que as ADPFs, que eram ações específicas, né, para resguardar direitos, né, passaram a ter a amplitude que tem hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós nos deparamos com efetivas ações de políticas públicas exercidas pelo Judiciário. Então, essas situações precisam ser corrigidas e podem ser corrigidas pelas ações do Legislativo. E isso hoje há, da parte, inclusive, do presidente do Congresso Nacional, a vontade de se empreender. Agora, nós sabemos que na Câmara Federal, nesse ano de 2024, algumas ações que forem votadas no Senado dificilmente prosseguirão, né, na Câmara Federal, né, pelas manifestações públicas que já foram feitas pelo presidente da Câmara. Mas elas podem acontecer em 2025. Né? Nós não terminamos a legislatura e isso é uma corrida de médio prazo. Por mais que nós tenhamos a vontade de que as coisas se estabilizem de imediato, o fato é que tem que haver estratégia, formação de consensos, busca de convergências e, ao longo do tempo, as ações que forem acontecendo e que mostrarem que o próprio tecido social e democrático está em risco, isso vai fazendo com que mais parlamentares entendam a necessidade, né, de trabalharmos dentro da legislação para corrigirmos essa necessária reorganização dos poderes da República. Por exemplo, ontem, na manifestação paulista, chega um jornalista de Portugal, se eu não estou enganado, para fazer a cobertura, e esse cidadão ele é parado pela Polícia Federal para averiguação, para interrogatório. Então, é evidente que alguém está muito incomodado com a democracia e com a opinião das pessoas e com a crítica, e principalmente se essa situação do país possa ser vista fora do país. O fato de que hoje jovens que estão fora do país com receio, né, de serem presos, não porque se corromperam ou corromperam alguém, mas porque falaram e criticaram ações do judiciário. Né? Nós temos pessoas hoje que que viviam das suas ações nas redes sociais e tiveram as suas páginas e os seus meios de vida, né, praticamente cessados, né? Páginas desmonetizadas, né? Ações recorrentes de decisões, inclusive fora da legislação, né, inovações do ponto de vista judicial para se retirar páginas e conteúdos do ar. Eu acho que o mais grave, inclusive, aconteceu com o próprio Brasil Paralelo, né, que foi a censura prévia que aconteceu um pouco antes do segundo turno, né, por ocasião da possibilidade da divulgação do vídeo sobre a facada no presidente Bolsonaro. Se praticar censura prévia é hediondo. Eu vou repetir para ficar mais claro, até porque sou eu que estou dizendo. Praticar censura prévia é hediondo, é ruim, mas praticar censura prévia é hediondo. E a gente vê um voto como o da ministra Carmen Lúcia, que diz, só dessa vez nós vamos ultrapassar a Constituição. Então, esse tipo de ação e essas decisões de se relativizar situações, então pessoas que depredaram o Tribunal de Justiça, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, nós todos repudiamos e achamos que tem que ser punidos. Mas quem estava no gramado, e mesmo eles serem punidos por 17 anos de prisão, quando assassinos, estupradores, pessoas que cometem crimes muito mais graves, são condenados por ações com penas muito menores, e se dizer que aquele momento foi um golpe de Estado, quando claramente aconteceu uma baderna, e não poder criticar uma ação judicial, porque todos nós respeitamos o Estado de Direito, a Constituição, as instituições, mas nós temos o direito assegurado pela Constituição de fazermos a crítica, de expressarmos a nossa opinião, sem que isso possa ser interpretado como uma deletéria contra o Estado, contra a Constituição. É muito complicado o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, com esse estereótipo de um espectro ideológico e essa relativização de conceitos, né? Porque se você fragiliza o sistema jurídico e a Constituição,
né, você, na verdade, você tira a proteção de toda a sociedade, ela se sente fragilizada em direitos fundamentais. Perfeito. Senador, para encerrar aqui a nossa entrevista, a oposição e o senhor como líder da oposição pretende algum ato nessa semana, até aproveitando aí o capital político de uma manifestação como essa, né, tanta gente comparecendo, pretende algo já para aproveitar esse embalo, quem sabe até essa questão da anistia que foi colocada pelo Bolsonaro buscando essa pacificação? Qual que é a programação aí a partir dessa manifestação de ontem? Bom, primeiro o que aconteceu ontem, né, aquece o coração de todo brasileiro que ama esse país, né? Porque é evidente que todos sabíamos, todos percebíamos, né, que há esse movimento muito forte no Brasil, de que, com toda a força que o presidente Bolsonaro tem, porque ele representa, de fato, a grande liderança da direita conservadora no Brasil, mas se ele ficar pelo caminho por algum motivo, se ele for preso, se ele morrer, enfim, se ele não prosseguir, esse sentimento não vai parar, né? Porque o que esse sentimento representa é um conjunto de valores, e ninguém mata valores, ninguém mata a ideia, ninguém mata o sentimento, né? São pessoas que amam o seu país, que respeitam as suas famílias, né? Que defendem a vida desde a concepção, né? Que acreditam que o crime, né, tem que ser punido, não pode ser relativizado, né? Que acreditam no mérito, na honestidade, em valores cristãos, que acreditam no Estado empreendedor. Então, esse sentimento ele foi representado e está sendo representado, né, pelo presidente Bolsonaro, que retirou a direita da dispersão que ela sempre teve. Ela sempre foi muito desunida, muito desarticulada, muito inorgânica, né? Então, quem hoje consegue mobilizar pessoas sem a necessidade das estruturas dos sindicatos, dos aparelhos políticos, é a direita e o presidente Bolsonaro. Então é evidente que é necessário nos debruçarmos sobre esse evento de domingo e fazermos uma avaliação para planejarmos os passos subsequentes, né? Nós estamos agora nesse momento de preparação, né, das próximas estratégias que vão ser empreendidas a nível nacional, né? Nós faremos no PL uma grande campanha de mobilização, né? O PL está fazendo cursos de formação de quadros para que as pessoas entendam o que é o conservadorismo, o que é ser liberal na economia, o que significa socialismo, comunismo, quais são as experiências que foram empreendidas em diversos lugares do mundo, né? O que é o Estado mínimo, o que é o Estado racional, enfim, conceitos que permitem que a população se instrumentalize, né? Tenha as condições necessárias para empreender o debate na sua família, no seu local de trabalho, junto à sociedade com quem ele convive. Essa semana todos nós nos propusemos a ocupar os microfones do Senado da República, e deve acontecer a mesma coisa na Câmara Federal, primeiro para fazer um desafio à esquerda, né, que está tão incomodada com o que ocorreu no domingo, convoque a sua militância, aqueles que pensam como o presidente Lula, como José Genuíno, né, como a chancelaria paralela lá do Amorim, né, que é o grande mentor da política externa brasileira, né? Então, que a Gleisi Hoffmann, que eles convoquem a sociedade para defender os terroristas do Hamas, né, os ditadores da Venezuela, lá do Irã, né, que convoquem a população para defender a relativização dos crimes, que as pessoas não sejam encarceradas e reprimidas quando roubam, quando depredam, quando cometem atentado contra o erário público, né, que convoque a população pela liberação das drogas, do aborto, para que nós possamos fazer justamente essa comparação democrática, porque nós, ao contrário da esquerda, nós não tememos o contraditório. Aliás, a democracia liberal tem essa característica, né? Ela permite que até aqueles que combatem a democracia e que utilizam a democracia para, no exercício do poder, reprimir os seus adversários, que eles possam ter voz, que eles possam se manifestar, que eles possam ter representação. Então, nós aguardamos que a esquerda se posicione e faça uma manifestação e que nós possamos também, democraticamente, de acordo com a Constituição, continuarmos a percorrer o Brasil com essa proposta, né, de que a liberdade ela precisa ser preservada no nosso país, a democracia precisa ser cumprida
e o equilíbrio ou o reequilíbrio entre os poderes ele tem que ser retomado pelo bem, né, pela estabilidade, pela sanidade, né, da democracia brasileira. Perfeito. Esse foi o Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal. Ele que é eleito pelo Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela participação, senador. E quem sabe aí nos falamos em breve para novas participações aqui na Brasil Paralelo.